Pronto. Mas há alguma coisa que é preciso ser dita. É preciso ser dita. Vou te dizer o que eu nunca te disse antes. Talvez seja isso que está faltando, ter dito. Se eu não disse, não foi por avareza de dizer, nem por minha mudez de barata que tem mais olhos que boca. Se eu não disse, é porque não sabia que sabia, mas agora sei. Vou te dizer que eu te amo. Sei que te disse isso antes e que também era verdade quando te disse, mas é que só agora estou realmente dizendo. Estou precisando dizer antes que eu. Oh, mas é a barata que vai morrer, não eu. Não preciso desta carta de condenado numa cela. Não, não quero te dar um susto do meu amor. Se te assustares comigo, eu me assustarei comigo. Não tenhas medo da dor. Tenho agora tanta certeza, assim como a certeza de que naquele quarto eu estava viva e a barata estava viva. Tenho a certeza disto e de que as coisas todas se passam acima ou abaixo da dor. A dor não é o nome verdadeiro disso que a gente chama de dor. Ouve, estou tendo a certeza disso. Pois, agora que não estava mais me debatendo, eu sabia quietamente que uma barata era aquela, que dor não era dor. Ah, tivesse eu sabido do que ia acontecer no quarto, e teria pegado mais cigarros antes de entrar. Eu me consumia na vontade de fumar. Ah, se eu pudesse te transmitir a lembrança, só agora viva, de que nós dois já vivemos sem saber. Queres te lembrar comigo? Oh, sei que é difícil, mas vamos para nós. Em vez de superar-nos, não tenhas medo agora, está a salvo, porque pelo menos já aconteceu, a menos que veja perigo em saber que aconteceu. É que quando amávamos, eu não sabia que o amor estava acontecendo, muito mais exatamente quando não havia o que chamávamos de amor. O neutro do amor era isso que nós vivíamos e desprezávamos. Estou falando é de quando não acontecia nada, e a esse não acontecer nada chamávamos de intervalo. Mas como era esse intervalo? Era a enorme flor se abrindo, tudo inchado de si mesmo, minha visão toda grande e trêmula. O que eu olhava logo se coagulava ao meu olhar e se tornava meu, mas não um coágulo permanente. Se eu o apertasse nas mãos como a um pedaço de sangue coagulado, a solidificação se liquefazia de novo em sangue por entre os dedos. E só não era o tempo todo líquido porque, para eu poder colher as coisas com as mãos, as coisas tinham que se coagular como frutas, nos intervalos que nós chamávamos de vazios e tranquilos e quando pensávamos que o amor parara. Lembro-me de minhas dores de garganta de então. As amígdalas inchadas, a coagulação em mim era rápida e facilmente se liquefazia. Minha dor de garganta passou, dizia-te eu. Como geleiras no verão e liquefeitos, os rios correm. Cada palavra nossa, no tempo que chamávamos de vazio. Cada palavra era tão leve e vazia como uma borboleta. A palavra de dentro esvoaçava de encontro à boca. As palavras eram ditas, mas nem as ouvíamos, porque as geleiras liquefeitas faziam muito barulho enquanto corriam. No meio do fragor líquido, nossas bocas se mexiam dizendo, e na verdade só víamos as bocas se mexendo, mas não as ouvíamos. Olhávamos um para a boca do outro, vendo-a falar, e pouco importava que não ouvíssemos. Oh, em nome de Deus, pouco importava. E em nosso nome, e em nome nosso, bastava ver que a boca falava, e nós ríamos porque mal prestávamos atenção. E, no entanto, chamávamos esse não ouvir de desinteresse e falta de amor. Mas a verdade, como dizíamos o nada. No entanto, tudo tremeluzia como quando lágrimas grossas não se desprendem dos olhos. Por isso, tudo tremeluzia. Nesses intervalos, nós pensávamos que estávamos descansando de um ser o outro. Na verdade, era o grande prazer de um não ser o outro, pois assim cada um de nós tinha dois. Tudo iria acabar quando acabasse o que chamávamos de intervalo de amor. E porque ia acabar, pesava trêmulo com o próprio peso de seu fim já em si. Lembro-me de tudo isso como através de um tremor de água. Ah, será que nós originalmente não éramos humanos?
e que por necessidade prática nos tornamos humanos, isso me horroriza, como a ti, pois a barata me olhava com sua carapaça de escravelho, com seu corpo rebentado, que é todo feito de canos e de antenas e de mole cimento. E aquilo era inegavelmente uma verdade anterior às nossas palavras. Aquilo era inegavelmente a vida que até então eu não quisera. Então, pela porta da nação, eu comi a vida e fui comida pela vida. Eu entendia que meu reino é deste mundo, e isto eu entendia pelo lado do inferno em mim, pois em mim mesma eu vi como é o inferno. Pois em mim mesma eu vi como é o inferno. O inferno é a boca que morde e come a carne viva que tem sangue. E quem é comido uiva com o regozijo no olho. O inferno é a dor como o gozo da matéria, e com o riso do gozo. As lágrimas escorrem de dor, e a lágrima que vem do riso de dor é o contrário da redenção. Eu via a inexorabilidade da barata com sua máscara de ritual. Eu via que o inferno era isso, a aceitação cruel da dor, a solene falta de piedade pelo próprio destino, amar mais o ritual de vida que a si próprio. Esse era o inferno, onde quem comia a cara viva do outro espojava-se na alegria da dor. Pela primeira vez, eu sentia com sofreguidão infernal a vontade de ter tido os filhos que eu nunca tivera. Eu queria que se tivesse reproduzido, não em 3 ou 4 filhos, mas em 20.000. A minha orgânica infernalidade cheia de prazer. Minha sobrevivência futura em filhos é que seria a minha verdadeira atualidade, que é não apenas eu, mas minha prazerosa espécie a nunca se interromper. Não ter tido filhos me deixava espasmódica, como diante de um vício negado. Aquela barata tivera filhos e eu não. A barata podia morrer esmagada, mas eu estava condenada a nunca morrer, pois se eu morresse uma só vez que fosse, eu morreria. E eu queria não morrer, mas ficar perpetuamente morrendo como gozo de dor supremo. Eu estava no inferno, atravessada de prazer como um zunido baixíssimo de nervos de prazer. E tudo isso, ó Romeu, tudo isso se passava no largo seio da indiferença, tudo isso se perdendo a si mesmo, num destino em espiral, e este não se perde a si mesmo. Nesse destino infinito, feito só de cruel atualidade, eu, como uma larva, na minha mais profunda inumanidade, pois o que é até então me havia escapado fora a minha real inumanidade. Eu e nós, como larvas, nos devoramos em carne mole. E não há punição. Eis o inferno, não há punição. Pois no inferno fazemos o regozijo supremo do que seria a punição. Da punição fazemos neste deserto mais um êxtase de riso com lágrimas. Da punição fazemos no inferno uma esperança de gozo. Este era então o outro lado da humanização e da esperança? No inferno, essa fé demoníaca de que não sou responsável e que é a fé da vida orgíaca. A orgia do inferno é a apoteose do neutro, a alegria do sabá, é a alegria de perder-se no atonal. O que ainda me assustava era que até mesmo o horror impunível ia ser generosamente reabsorvido pelo abismo do tempo interminável, pelo abismo das alturas intermináveis, pelo profundo abismo do Deus, absorvido pelo seio de uma indiferença, tão diversa da indiferença humana, pois aquela era uma indiferença interessada, uma indiferença que se cumpre. Era uma indiferença extremamente energética, e tudo em silêncio naquele meu inferno, pois os risos fazem parte do volume do silêncio. Só no olho faz cava o prazer indiferente, mas o riso era no próprio sangue e não se ouve. E tudo isto é neste próprio instante, é do já. Mas, ao mesmo tempo, o instante atual é todo remoto por causa do tamanho e grandeza do Deus. Por causa do enorme tamanho perpétuo, é que mesmo o que já existe é remoto,
No próprio instante em que se quebra no armário a barata, ela também é remota em relação ao seio da grande indiferença interessada que a absorve impunemente. A grandiosa indiferença. Era isto que estava existindo dentro de mim? A grandeza infernal da vida, pois nem meu corpo me delimita. A misericórdia não vem fazer com que o corpo me delimite. No inferno, o corpo não me delimita. E a isso chamo de alma? Viver a vida que não é mais de meu corpo. A isto eu chamo de alma impessoal? E a minha alma impessoal me queima. A grandiosa indiferença de um astro é a alma da barata. O astro é a própria exorbitância do corpo da barata. A barata e eu aspiramos a uma paz que não pode ser nossa. É uma paz além do tamanho e do destino dela e meu. E porque minha alma é tão ilimitada que já não é eu, e porque ela está tão além de mim, é que sempre sou remota a mim mesma. Sou-me inalcançável, como me é inalcançável um astro. Eu me contorço para conseguir alcançar o tempo atual que me rodeia, mas continuo remota em relação a este mesmo instante. O futuro, ai de mim, me é mais próximo que o instante já. A barata e eu somos infernalmente livres, porque a nossa matéria viva é maior que nós. Somos infernalmente livres, porque minha própria vida é tão pouco cabível dentro de meu corpo que não consigo usá-la. Minha vida é mais usada pela terra do que por mim. Sou tão maior do que aquilo que eu chamava de eu, que somente tendo a vida do mundo eu me teria. Seria necessário uma horda de baratas para fazer um ponto ligeiramente sensível no mundo. No entanto, uma única barata apenas pela sua atenção vida, essa única barata é o mundo. Toda a parte mais inatingível de minha alma e que não me pertence é aquela que toca na minha fronteira com o que já não é eu e a qual me dou. Toda a minha ânsia tem sido esta proximidade inultrapassável e excessivamente próxima. Sou mais aquilo que em mim não é. E eis que a mão que eu segurava me abandonou. Não, não. Eu é que larguei a mão, porque agora tenho que ir sozinha. Se eu conseguir voltar do reino da vida, tornarei a pegar a tua mão e a beijarei grata, porque ela me esperou e esperou que meu caminho passasse e que eu voltasse magra, faminta e humilde, com fome apenas do pouco, com fome apenas do menos. Porque ali sentada e quieta, eu passara a querer viver a minha própria remontidão como o único modo de viver a minha atualidade. E isso que é aparentemente inocente, isso era de novo um fruir que se parecia com gozo, horrendo e cósmico. Para revivê-lo, solto a tua mão, porque nesse fruir não havia piedade. Piedade é ser filho de alguém ou de alguma coisa, mas ser o mundo é a crueldade. As baratas se roem e se matam e se penetram em procriação e se comem no eterno verão que anoitece. O inferno é um verão que fervilha e quase anoitece. A atualidade não vê a barata. O tempo presente olha de tão grande distância que das alturas não a enxerga, e somente vem um deserto silencioso. O tempo presente não suspeita sequer, no deserto nu, a orgíaca festa de cigarros, onde, reduzidos a pequenos chacais, nós nos comemos em riso de dor e livres. O mistério do destino humano é que somos fatais, mas temos a liberdade de cumprir ou não o nosso fatal. De nós depende realizarmos o nosso destino fatal. Enquanto que os seres inumanos, como a barata, realizam o próprio ciclo completo, sem nunca errar, porque eles não escolhem, mas de mim depende ouvir livremente a ser o que fatalmente sou. Sou dona de minha fatalidade, e se eu decidir não cumpri-la, ficarei fora de minha natureza especificamente viva. Mas se eu cumprir meu núcleo neutro e vivo, então dentro de minha espécie estarei sendo especificamente humana.
Mas é que tornar-se humano pode se transformar em ideal e sufocar-se de acréscimos. Ser humano não deveria ser um ideal para o homem, que é fatalmente humano. Ser humano tem que ser um modo como eu, coisa viva, obedecendo por liberdade ao caminho do que é vivo. Sou humana. E não preciso cuidar sequer de minha alma. Ela cuidará fatalmente de mim e não tenho que fazer para mim mesma uma alma. Tenho apenas que escolher viver. Somos livres e este é o inferno, mas há tantas baratas que parecem uma prece. Meu reino é deste mundo, e meu reino não era apenas humano. Eu sabia. Mas saber disso espalharia a vida-morte, e um filho no meu ventre estaria ameaçado de ser comido pela própria vida-morte, e sem que uma palavra cristã tivesse um sentido. Mas é que há tantos filhos no ventre que parece uma prece. Naquele momento, eu ainda não entendera que o primeiro esboço do que seria uma prece já estava nascendo do inferno feliz onde eu entrara, e de onde eu já não queria mais sair. Daquele país de ratos e tarântulas e baratas, meu amor, é que o regozijo pinga em gordas gotas de sangue. Só a misericórdia do Deus poderia me tirar da terrível alegria e indiferença em que eu me banhava toda plena, pois eu exultava. Eu conhecia a violência do escuro alegre. Eu estava feliz com o demônio. O inferno é o meu máximo. O inferno é o meu máximo. Eu estava em pleno seio de uma indiferença que é quieta e alerta, e no seio de um indiferente amor, de um indiferente sono acordado, de uma dor indiferente, de um Deus que, se eu amava, não compreendia o que ele queria de mim. Sei, ele queria que eu fosse o seu igual e que ele me igualasse por um amor de que eu não era capaz, por um amor tão grande que seria de um pessoal tão indiferente, como se eu não fosse uma pessoa. Ele queria que eu fosse com ele o mundo. Ele queria minha divindade humana, e isso tivera que começar por um despojamento inicial do humano construído. E eu dera o primeiro passo, pois pelo menos eu já sabia que ser humano é uma sensibilização, um orgasmo da natureza e que só por uma anomalia da natureza é que, em vez de sermos o Deus, assim como os outros seres o são, em vez de o sermos, nós queríamos vê-lo. Não faria mal vê-lo, se fôssemos tão grandes quanto ele. Uma barata é maior que eu, porque sua vida se entrega tanto a ele que ela vem do infinito e passa para o infinito sem perceber. Ela nunca se descontinua. Eu dera o primeiro grande passo. Mas o que me acontecera? Eu caíra na tentação de ver, na tentação de saber e de sentir. Minha grandeza, à procura da grandeza do Deus, levara-me à grandeza do inferno. Eu não conseguia entender a sua organização, senão através dos espasmos de uma exultação demoníaca. A curiosidade me expulsara do aconchego e eu encontrava o Deus indiferente, que é todo bom porque não é ruim nem bom. Eu estava no seio de uma matéria que é a explosão indiferente de si mesma. A vida estava tendo a força de uma indiferença titânica, uma titânica indiferença que está interessada em caminhar. E eu, que quisera caminhar com ela, ficara enganchada pelo prazer que me tornava apenas infernal. A tentação do prazer. A tentação é comer direto na fonte. A tentação é comer direto na lei. E o castigo é não querer mais parar de comer. E comer-se a si próprio, que sou matéria igualmente comível. E eu procurava a danação como uma alegria. Eu procurava os mais orgíacos de mim mesma. Eu nunca mais repousaria. Eu havia roubado o cavalo de caçada de um rei da alegria. Eu era agora pior do que eu mesma. Nunca mais repousarei. Roubei o cavalo de calçada do rei do Sabá. Se adormeço um instante, o eco de um relincho me desperta. E é inútil não ir. No escuro da noite,
O resfolegar me arrepia. Finjo que durmo, mas no silêncio o ginete respira. Não diz nada, mas respira. Espera e respira. Todos os dias será a mesma coisa. Já ao entardecer, começo a ficar melancólica e pensativa. Sei que o primeiro tambor na montanha fará a noite. Sei que o terceiro já me terá envolvido na sua trovoada. E ao quinto tambor, já estarei inconsciente na minha cobiça. Até que, de madrugada, aos últimos tambores levíssimos, me encontrarei sem saber como junto a um regato, sem jamais saber o que fiz, ao lado da enorme e cansada cabeça do cavalo. Cansada de quê? Que fizemos nós, os que trotam no inferno da alegria? Há 2 séculos que não vou. Da última vez, eu desci da cela enfeitada. Era tão grande a minha tristeza humana que jurei que nunca mais. O trote, porém, continua em mim. Converso, arrumo a casa, sorrio, mas sei que o trote está em mim. Sinto falta como quem morre. Não posso mais deixar de ir. Eu sei que é de noite, quando ele me chamar, irei. Quero que ainda uma vez o cavalo conduza o meu pensamento. Foi com ele que aprendi. Se é pensamento, esta hora entre latidos. Os cães latem. Começa a entristecer, porque sei. Com o olho já resplandecendo que irei. Quando de noite ele me chama para o inferno, eu vou. Desço como um gato pelos telhados, ninguém sabe, ninguém vê. Apresento-me no escuro, muda e em fulgor. Correm atrás de nós 53 flautas. À nossa frente, uma clarineta nos alumia, e nada mais me é dado saber. De madrugada, eu nos verei exaustos junto ao regato, sem saber que crime cometemos até chegar à madrugada. Na minha boca e nas suas patas, a marca do sangue. O que imolamos? De madrugada estarei de pé ao lado do ginete mudo, com os primeiros sinos de uma igreja escorrendo pelo regato, com o resto das flautas ainda escorrendo dos cabelos. A noite é a minha vida. Entardece. A noite feliz é a minha vida triste. Rouba, rouba de mim o ginete, porque de roubo em roubo, até a madrugada eu já roubei, e dela fiz um pressentimento. Rouba depressa o ginete, enquanto é tempo, enquanto ainda não entardece, se é que ainda há tempo. Pois ao roubar o ginete, tive que matar o rei, e ao assassiná-lo, roubei a morte do rei. E a alegria do assassinato me consome em prazer. Eu estava comendo a mim mesma, que também sou matéria viva do sabá. E se agora a gente fizer uma pausa? O que que vocês acham? Por mim, tudo bem. E pensando o que ela quer dizer com esse sabá, né? É, fui pesquisar aqui, mas será que se refere ao Shabá, aquele dia de descanso, do judaísmo? Parece que Acho que ela. pelo, Pode falar, Elielton. acho que pelo contexto que ela vai falando dessa coisa mais ritualística, eu acho que seria, até ela falar do Sabá nas Montanhas, né? Eu acho que tem a ver mais com o que falam em ser Sabá de bruxas. Até falar da questão dos tambores e tudo mais. Eu ia falar isso mesmo, porque tem um momento que ela
em alguns capítulos anteriores que ela menciona bruxas mesmo. Então, eu acho que é nesse sentido. E pensando muito sobre o quanto tem uma coisa que ela vai dizendo sobre um sofrimento sobre saber de si, assim, né? De ter saber da própria existência, assim, de alguma forma, né? E esse ritual, ela vai falando quase um consumir a ela mesma, como uma forma de tentar apaziguar um pouco desse lugar, mas ela fala buscando, né, no Deus e alguma coisa ali, mas ela fala tem um inferno, né? Algo que eu vou aprofundando, assim, né? Porque ela fala, a barata tá ali, né? Fazendo ciclo, ela vai, pensa se tivesse um filho, se isso a salvaria, uma coisa bem narcísica, assim, para continuar ali um tanto de uma herança ali, mas também tem um momento ali para trás que dá a entender um aborto também, né? Mas como tem nesse lugar aí dela ficar buscando um jeito de. é, o que significa saber, né, da própria existência, esse conhecimento da própria existência e da própria finitude também. É, e o prazer do sofrimento, né? Tem uma hora que ela fala um negócio aqui. É, é, enganchada- ficar enganchada pelo prazer que me tornava apenas infernal, assim. Então, eu fiquei pensando muito assim também nos casos, assim, que a gente atende que, tipo. Tem o familiar e o gozo ali também, né? Naquilo que produz sofrimento também, né? Mas algo que vai se retroalimentando ali também, né? Prazer no infernal. Como auto se consumir ali também, né? Onde está essa frase do prazer infernal? O livro tá na 127, bem ali no meio, no fim do segundo parágrafo que se inicia. Uhum. Ficar enganchada pelo prazer do que me tornava apenas infernal. Eu acho que desde da semana passada eu fiquei com uma coisa na cabeça, assim, que talvez ainda preciso estruturar um pouco melhor, mas ela traz, né, palavras que remetem à igreja, a, que remete a Deus, à religião, mas eu sinto que nessa altura do texto ela traz umas apreensões disso que não são convencionais.
Por exemplo, inferno feliz. Eu acho isso muito curioso, assim, desde semana. Eu tinha lido esse livro outras vezes, mas dessa vez é essa construção da Clarice que tem me tomado muito, assim. Eu não sei se isso quer dizer alguma coisa, né? Mas me, me atravessa diferente nessa leitura que eu estou fazendo. Esse jeito que ela traz no livro, no texto dela, formas diferentes de pensar a religião e as insígnias da religião de um jeito não convencional. Quase que eu tenho a impressão, assim, de que fazendo isso dá uma liberdade maior para ela. Por exemplo, quando a gente escuta, num, num senso comum, uma palavra inferno, às vezes a primeira associação que a gente faz com isso, a associação que a gente tem habituada a essa palavra, é sempre de algo ruim, terrível, punitivo. Estou falando aqui em associação livre que me vem à cabeça. Mas aqui ela traz essa palavra que pode ser algo de um outro jeito, assim como Deus. Porque Deus, num primeiro momento, também de um jeito que a gente está mais habituado, de uma forma rápida e quase que automática, a gente associa com isso onipresente, onisciente. Também estou aqui fazendo em associação livre. E ela já traz um Deus indiferente. Não é uma conjugação que a gente está habituado, né? Isso tem ficado muito para mim. Já desde o nosso último encontro, e se intensificou neste encontro. E aí, fazendo paralelo com o que você fala, Amanda, é também uma questão de análise, eu acho. A forma com que a gente toma essas palavras vão produzir efeito em uma vida. Então, se a gente articula a palavra inferno, Deus, com certos significados, né? Isso vai determinar uma vida. E não é trabalho de uma análise articular de uma forma diferente. E aí eu lembrei de outro grupo que eu faço parte hoje, que eu falei de para ser uma vida mais vivível, né? Então, assim, eu achei isso uma coisa interessante na escrita dela. Não sei se isso faz sentido, porque, assim, é uma coisa bem nova que está aparecendo para mim desde o último encontro. Então, talvez eu precise pensar um pouco mais, mas queria saber se vocês acham que isso faz algum sentido, né? É, quase que ela vai fazendo uma outra equação aí, né, com as palavras, né? Porque antes esse Deus estava muito ligado a um ritual, né? Ela via trazendo muito esse ritual como se fosse uma forma de é, trazer um pouco mais essa sensação de preenchimento, completude, sentido, sei lá, alguma coisa assim nesse lugar. Só que ela vai vendo que o próprio ritual é algo que vai devorando muito ela, né? É algo devorador aí, né? Quase que vai consumindo ela aí também nesse processo, assim. É... E aí ela vai se deslocando, né? O inferno começa a ser onde ela vai se aproximando, assim, do próprio inferno dela, mas dá conta desse inferno sustentado. Uhum, Fiquei pensando muito rituais, assim mesmo, né? Uma coisa mais obsessiva, assim, né? De que é algo que é muito. Tende a dar um circuito fechado, assim, mas não, é muito difícil, porque se autoconsome ali também, né? Não tem uma brecha para construir uma outra coisa mais vivível, né? Não tem nenhum buraco para fazer algo diferente, para uhum, sair de certas repetições da vida, né? Vira uma prisão. uhum, uhum. E num contexto de análise, se alguém traz sobre a sua fé, não é papel de uma análise contestar, mas sim talvez pensar nas articulações que essa fé faz. Por exemplo, se alguém está falando de Deus,
É preciso a gente perguntar quem é esse Deus, porque de repente talvez é muito diferente desse Deus da Clarice, e que pode ser diferente do meu, né, de todo mundo que está aqui, né? Ainda que seja a mesma religião, o Deus ainda pode ser diferente. Ele está articulado com o quê? E aí eu acho que esse é o interessante, né? Uma análise, um analista não diz que, ah, não, esse Deus não é esse, né? Não é. Mas pensar as próprias significações que se deu a esta palavra, a este nome. E pensar se isso não impacta de alguma forma numa certa fixação sintomática, para poder articular de um jeito talvez mais flexível, né, e desinibir, ou pensar né, em deixar um sintoma menos, como, acho que sem tantos impactos, né? E- mas também tem mais comentários da Alessandra aqui no chat, que ela está falando da página 86, que ela fala de Deus. E ela diz, onde para mim, ela falou sobre o desprendimento do ego. Eu acho que ela está falando disso o livro todo, né? Acho que nessa mesma coisa que você trouxe, Alessandra, tem uma frase, e aí eu também pensei, hoje eu estou pensando muito nela, porque ela fala do negativo. Uma análise a gente mais perde do que ganha. Queria achar essa parte exata que ela está falando disso. Ah, aqui, ó. Mas é que tornar-se humano pode se transformar em ideal e sufocar-se de acréscimos. E eu acho que faz parte de uma análise, né? Diminuir um pouquinho esses ideais, assim, ou a consistência deles, né? Eu acho interessante também porque no livro ela traz muito esses questionamentos, né, em relação a Deus, né, e do ser humano. Tem uma parte aqui no livro que ela fala assim, de um Deus, na 126, de um Deus que, se eu amava, não compreendia o que ele queria de mim. Sei, ele queria que eu fosse o seu igual e que a ele me igualasse por um amor de que eu não era capaz. Justamente essa ideia, né, que a gente tem sobre amar a Deus, né, acima de tudo, amar ao próximo como a si mesmo, ter esse amor, mas ela não entende, né, ela não consegue entender que amor é esse que ele quer. E muitas vezes eu acho que pessoas que não estão em contexto religioso ou que estão se perguntam, né, que amor é esse? O que eu preciso ser? E ela traz bem aqui nesse final, é, ele queria minha divindade humana, e isso tivera que começar por um despojamento inicial do humano construído, ou seja, para se igualar a Deus, teria que se despojar do ser humano, né? Do que é ser humano. E tem até uma parte do livro que ela falou anteriormente sobre a questão da moral, que o que pede muitas vezes, né, em alguns, nas religiões ou nas Bíblias, né, sobre ser moral, mas o que é ser moral, né? E se a gente pudesse não ser moral da forma que a Bíblia pede, né? E desses ensinamentos, como pede que a gente seja tão moral a ponto de não ser humano, mais, né? Se despojar, né, desse humano que a gente é para poder servir a algo que muitas vezes nos tira dessa humanidade que é a gente, né? Ela vai questionando esses significantes, né? Assim, e, e vai nos dizendo, acho, de alguma forma,
que vai quebrando certas ideias, certos significados que nós temos desses significantes, sim, para que a gente possa pensar em outras possibilidades deles existirem e fazerem sentido. E eu acho que isso nos captura, assim, porque de certa forma pode ser que apareça uma determinada, como aparece ela nessa questão dela falando do inferno, né, de ser feliz no inferno, né, uma coisa assim, alegria no inferno. Acho que a gente se surpreende aí, né? Nossa, mas olha, como assim ela tá dizendo isso, né? O que que ela quer dizer com isso, assim? Acho que essa é o que a escrita dela vai nos causando, né? Que vai nos captando, assim. Ela traz outros significados e nos faz questionar determinados significantes que nós temos em nós, assim, né? E assim, eu fiquei pensando, assim. Mas pensando na semana passada que a gente falou um pouquinho de algumas coisas que ficam difíceis de se entender na leitura dela, né? Na escrita dela, assim. Eu estava ouvindo um podcast hoje e aí eles dizem algo mais ou menos assim, né? Sobre o Joyce, mas eu acho que pode ser muito sobre a Clarice também, que a escrita dela se oferece mais para a escuta do que uma escrita que se oferece para a leitura de um sentido. E acho que é isso, assim, o que a gente vai tentando fazer aqui é atribuir sentidos para, mas a gente percebe que nenhum sentido é verdadeiro, né? Nenhum sentido basta do que a gente vai falando aqui. A gente vai conversando sobre, né? E em algumas partes a gente vai se perdendo na leitura dela, né? E acho que essas partes que se perdem, é importante que a gente também consiga sustentar o que a gente ali não vai dar conta de entender e de atribuir sentido, né? E muitas vezes a angústia fica aí, né? São umas coisas que fiquei pensando, assim. Porque acho que tem umas partes nisso que a gente leu hoje que eu fui sentindo isso, que eu fui me perdendo, assim, também. Falei, onde que ela tá indo aqui agora? E aí pensei nisso, assim, em deixar ir, né? Essa característica da escrita da Clarice, eu acho que é a condição para isso que você está trazendo, Camila, assim, existe um tipo de escrita que permite abertura. E isso está relacionado com o que algumas autoras, como a Helene Cixous, que foi uma estudiosa de Clarice, coloca sobre uma escrita feminina, que pouco tem a ver com ser homem, ser mulher, mas de uma certa posição, né? Que tem mais a ver com a abertura, com a falta de sentido, com... Eu acho que poder brincar com as palavras, né? E aí eu fico pensando, muito semelhante com uma análise. E aí, assim, às vezes eu me seguro para não fazer aproximações grotescas, mas eu acho que é difícil, porque uma pessoa só vai poder articular certas amarrações significantes que podem determinar um sintoma se houver espaço para o não saber, para o não sentido, para o desconhecido, para o não entender. Por exemplo, eu pensei isso hoje, né, lendo aqui, Deus. É tão difícil porque quando alguém chega e diz Deus, às vezes a gente pode partir do pressuposto que a gente sabe que Deus é esse que essa pessoa está dizendo.
E como é que uma pessoa pode interrogar o Deus que ela tem se a gente não abrir espaço para não entender de que Deus essa pessoa está falando? A gente, né, para poder perguntar, mas o seu Deus, ele é um Deus punitivo ou ele é um Deus misericordioso? Porque eu sei que existem muitos deuses, mas existe um punitivo e existe um misericordioso. Se a pessoa que chega até mim não me disser qual é o dela, eu não posso partir do pressuposto de que Deus é literal. E aí que eu penso, a literalidade para algumas autoras, como Hélène Cixous, é uma escrita que seria masculina, digamos assim, né? Enquanto uma escrita ambígua, uma escrita que oferece possibilidades de outros sentidos, duplo sentido, tem a ver com uma questão feminina. Uma escrita, e aí o que a Hélène Sixou diz é uma economia libidinal feminina, né, da escrita. E só para assim reforçar, né, que não se trata de homem e mulher. Isso quer dizer que é muito possível que uma mulher tenha uma escrita que esteja mais relacionada com uma economia libidinal masculina e um homem com uma escrita com economia libidinal feminina, né? É mais sobre posições no discurso. Então, Camila, assim, só para poder fazer uma amarração com o que você está falando, essa forma de escrever, do não sentido, de não se prender a isso, né, é condição, eu acho, para que exista esses questionamentos, essas mudanças de sentido, de significação. Por exemplo, eu passei aqui rapidamente o olho, porque agora eu estou interessada nessa questão específica, né, de como que ela usa as palavras religiosas. E ela apareceu falando de piedade, né? Também é uma palavra muito comum no vocabulário religioso, né? A gente escuta muito. E aí ela está trazendo que piedade é ser filho de alguém ou de alguma coisa, né? Um jeito muito diferente de falar disso, né? E, e assim, gente, eu acho que para muitos a religião é uma salvação. Mas eu também sei que para outros tantos a religião pode ser um lugar de muito sofrimento. Então é tanta coisa, né? Assim, enfim, falei muito. Aí, tá vendo? Toda vez que eu chego aqui e falo, meu Deus, vou segurar ali. Semana passada eu falei que eu ia falar pouco, que eu tava com a tosse gripada, eu falei muito. Mas eu fiquei pensando também nisso que você falou, Olivia, assim, de. Peraí, fugiu. Mas da gente não supor um saber daquilo que a gente está escutando na análise, mas também não supor um saber naquilo que a gente está lendo, né? Porque aí é claríssimo, né? E aí é dificílimo, porque a cabeça neurótica que é acostumada com fichamento, com fazer resumo, fica como, né? Porque é isso que a gente escuta a vida, não sei vocês, mas aqui pensando escola, universidade, é isso o convite, né? Fechamento, faça um resumo. E aí a gente, quando vai ler, também tem essa posição, né? Enfim. Acho que de atribuir como verdadeiro aquilo que a gente está lendo, né? E a Clarice questiona isso que vai sendo dado a ela pela vida, assim. Como, por exemplo, a religião, Deus, né? Isso que a gente está conversando, assim. Tô pensando, assim, nisso, né? Sei, eu tava lendo o texto do Sérgio André hoje, e aí eu tô meio atravessada por ele ainda, né? Então, uma parte ali que ele fala, e eu não sei onde ele resgata isso, mas é importante, às vezes, que os escritores não façam análise, né? Para que eles não adquiram um determinado saber, para que isso não limite, uma vez que é o questionamento que faz com que eles produzam,
né? É o que eu não sei que eu vou querer falar sobre. E a Clarice faz isso nesse livro, assim, né? Então pensa se a Clarice vai para uma análise falar sobre a barata. O que seria desse livro? Aí depende o estatuto da análise, né? Porque se está no de construir saber, talvez possa impactar na produção. Mas se está no de colocar o desejo no movimento, eu acho que facilita. Que aí também a gente pode estar colocando algo sobre uma análise que não é de fato, né? Mas eu lembrei, eu estava lendo a biografia da Marguerite Duras, isso aconteceu com ela e com o Lacan. O Lacan ficou arrebatado com o arrebatamento de Loevestein, né? Arrebatado, assim, pelo menos é o que o biógrafo da Marguerite Duras escreveu no livro. E a Elisa, nunca mais vi uma barata com os mesmos olhos. Eu também, eu juro, sempre que eu vejo a barata eu lembro. Mas o Gente, da olha, Marguerite, teve um momento que ela falou, eu não quero mais que falem, porque ela disse, eu tenho coisas sobre os meus personagens que eu não sei por quê, mas eu preciso continuar sem saber, né? Parem de atribuir, assim, parem de falar dele, né? Ela teve isso aí. Mas, Elisa, é verdade, eu com essa barata, depois eu nunca mais, todos os dias que eu vejo uma barata, eu lembro da Clarice. eu vi uma barata ontem na rua e eu falei, meu Deus, barata de GH tá aqui. Eu tava tipo, na rua andando. Ela passou perto. Mas acho que é isso, né? Eu acho que quando a gente atribui sentido, dependendo de, a gente corre o risco de limitar, de esvaziar aquilo, né? Às vezes é mais um sustentar o não sentido. Tem uma coisa que ela diz na página 123, ela fala assim: sou mais aquilo que em mim não é. E, e aí eu estava me dando conta do quanto ela parou de falar sobre a forma como ela é vista. Então ela não tem mais falado, por exemplo, como as pessoas percebem ela no meio social dela. Ela não tem falado mais da profissão dela, de como ela chegou no status que ela está. Toda essa visão externa dela já se dissipou nesse ponto do livro. E ela está cada vez mais ela com ela mesma, né? Tanto que ela fala sobre estar se consumindo. Nesse mesmo trecho do Elielto, eu lembrei da música do Vinícius, canto de Ossanha. Acho que ele fala isso, né? Aquele que diz sou, não é. Por que que não é mesmo é não sou? Acho que é isso. É do Vinícius de Moraes. E a gente está chegando ao fim, né? Porque faltam o quê? Poucas páginas. Talvez já seja interessante a gente ir pensando no próximo livro. Semana que vem a gente pode retomar essa conversa. E aí, se vocês quiserem trazer sugestões, a gente colocou alguns no Drive, é uma opção, mas se alguém quiser trazer algum de fora, isso também pode ser conversado, né? A gente pode fazer uma votação. Lá no grupo tem espaço para isso, de fazer uma enquete, assim, algo que remeta ao livro, né? A isso que a gente já está pensando por aqui, certo? Até semana que vem. Tchau, tchau. Até, gente. Tchau, tchau.